Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto que eu executo no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou orientada pela professora doutora Fernanda Cacilda dos Santos Silva, onde meu projeto é a influência da recuperação nutricional sobre os parâmetros cardiovasculares de ratos submetidos à desnutrição proteica pós-desmame. A minha apresentação vai consistir em uma introdução, onde eu vou apresentar para vocês os dados epidemiológicos da desnutrição, sobre a desnutrição e a desnutrição proteica pós-desmame, os objetivos geral e objetivos específicos, métodos, resultados e referências bibliográficas. Eu devo destacar para vocês que eu não coloquei a conclusão, por quê? Porque nesse momento do meu projeto eu estou avaliando todos os resultados, fazendo uma análise estatística, então eu não tenho uma conclusão sobre o meu projeto e eu não tenho resultados muito específicos para apresentar para vocês, não tenho uma discussão. Então por isso que eu não vou apresentar isso. Lembrando que eu estou apresentando para vocês a primeira parte, um pedaço, né, um pouco do meu projeto, porque o projeto como um todo ficaria muito grande para poder apresentar para vocês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a desnutrição contribui com mais de 1/3 de mortes de crianças no mundo. Esse gráfico foi retirado do relatório das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A partir desse gráfico, a gente pode observar que de 2005 a 2015 estava havendo um declínio no mundo em relação à prevalência e o número de pessoas desnutridas. Porém, a gente percebe que em 2015 a prevalência era de 10,6% e o número de pessoas era de 785,4 milhões. Só que de 2015 a 2018 foi um aumento gradual. Em 2018, a prevalência aumentou para 10,8% e o número de pessoas aumentou para 821,6 milhões de pessoas. Esse gráfico também foi retirado do relatório que foi feito em 2019, né? Essa é que mostra a distribuição de pessoas desnutridas no mundo em milhões em 2018. A gente pode perceber, né, que na Ásia e na África a distribuição é maior, e na América Latina, onde o Brasil, né, está por volta de 42,5 milhões de pessoas. Então, o relatório, ele de 2019, adicionou um novo indicador, que foi o indicador de insegurança alimentar, que é o que foi mais interessante para o meu projeto. Por quê? Porque ele fornece uma estimativa do número de pessoas sem um acesso estável a alimentos nutritivos e suficiente durante o ano todo. Esse indicador, ele consiste em grave e moderado. Grave porque significa que a pessoa já passou um dia ou mais sem comer. E moderado porque a pessoa não tem qualidade ou quantidade suficiente, né, que consome diariamente. No gráfico, a gente pode perceber que na África e a discrepância, né, entre a África e a América do Norte e a Europa. Que na África a gente tem um aumento muito grande nesse indicador, né? E na América do Norte e Europa é bem menor. Lembrando que esse gráfico consiste no ano de 2014 e 2018. E na América Latina a gente vê que está em segundo lugar. E o indicador de segurança alimentar moderada, que indica a qualidade, a quantidade do que as pessoas estão comendo, né, diariamente, está bem alto em relação à insegurança alimentar grave. De acordo com esse relatório, o número de segurança alimentar moderada ou grave passa de mais de 2 bilhões de pessoas
no mundo, que corresponde a 26,4%. E o número de bebês que nasceram abaixo do peso são de 20,5 milhões. Então, a gente vem falando sobre a desnutrição. E o que é uma desnutrição, né? A desnutrição é uma condição patológica grave que resulta do consumo insuficiente ou da má absorção de nutrientes. Só que essa desnutrição, nos primeiros inícios de vida, né, das pessoas, já tem estudos que demonstram que está associado, né, que tem uma associação a distúrbios metabólicos e cardiovasculares na vida adulta desse bebê, né? Só que no meu laboratório, já vem se dedicado, né, há muitos anos a estudos relacionados ao comprometimento cardiovascular em ratos adultos submetidos à desnutrição proteica pós-desmame, que é um tipo de desnutrição, né? E esse modelo, ele assemelha déficits nutricionais que já foram notificados em países subdesenvolvidos, onde esses recém-nascidos passam a ter um baixo consumo de proteína pós-desmame. Então, a gente já está vendo, né? A gente viu nos gráficos que esse número de pessoas no mundo que não tem uma qualidade boa, né, nos alimentos estão aumentando, principalmente aqui também na América Latina. Já é bem estabelecido nesses estudos que a desnutrição proteica pós-desmame, ela tem uma relação no aumento da frequência cardíaca e o aumento na pressão arterial. Porém, pouco se sabe das alterações fisiopatológicas da recuperação nutricional. Se é possível verificar, né, essa reversibilidade no comprometimento cardiovascular. Ou seja, se o bebê, né, nos primeiros anos, nos primeiros anos de vida, ele tem uma dieta hipoproteica. Porém, depois, se a pessoa tem essa recuperação nutricional e a dieta dela é normoproteica, se essas alterações cardiovasculares, se elas são reversíveis, o que acontece? Então, o objetivo geral é realizar uma avaliação bioquímica, nutricional e cardiovascular de ratos recuperados de uma desnutrição proteica pós-desmame com ratos da linhagem. Os objetivos específicos são avaliar os dados biométricos durante os processos de nutrição e recuperação, avaliar a ingestão de dieta e água durante todo o curso da desnutrição e recuperação, avaliar os parâmetros bioquímicos ao final desse processo de desnutrição e recuperação, avaliar os níveis basal de pressão arterial média e frequência cardíaca de ratos recuperados de uma desnutrição proteica e avaliar os dados. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os métodos. O modelo animal utilizado foi animal espécie, né, a espécie do rato foi ratos nórdicos, com a linhagem mista, o sexo macho, a idade ao desmame aos 21 dias e a quantidade total de ratos utilizados foi de... Então, como que consiste esse método? Então, desses 32 ratos foram divididos em dois grandes grupos, o grupo controle e o grupo recuperado. O grupo controle foi dividido em dois pequenos grupos, que é o grupo controle de 35 dias e o grupo controle de 105 dias. O grupo controle de 35 dias, ou seja, são 35 dias pós-desmame. E após esses 35 dias pós-desmame, ele vai ser eutanasiado. E o grupo controle de 105 dias são 105 dias pós-desmame. E com 105 dias eles são eutanasiados. Lembrando que esses dois grupos começaram uma dieta normoproteica com 15% de proteína juntos, no mesmo dia e na mesma hora, né, na mesma semana. E tem os grupos recuperados, que são divididos em grupos desnutridos de 35 dias e o grupo desnutridos recuperados de 105 dias. O grupo desnutrido de 35 dias, que quer dizer que esse grupo, por 35 dias pós-desmame, ele passou por uma dieta hipoproteica, que são 6% de proteína. E eles são eutanasiados nessa mesma, quando completam 35 dias pós-desmame. E o grupo desnutrido recuperado, eles
eles têm 35 dias de dieta hipoproteica e depois eles passam uma recuperação nutricional, que são 70 dias de 15% de proteína, uma dieta normal. Então, para fazer essa avaliação nutricional, eu fiz, né, semanalmente, a gente fazia um controle com peso corporal, ingestão hídrica e ingestão alimentar. Então, tinha um acompanhamento desses grupos. Então, a avaliação cardiovascular, então a gente vem falando sobre essas alterações cardiovasculares. Para a gente poder fazer essa avaliação, eu utilizei o método de pletismografia de cauda, que é um método indireto, que é um medidor indireto de pressão arterial não invasivo. Essa pletismografia de cauda, a gente utiliza o aparelho que é o pletismógrafo, que vocês estão vendo aí na figura. Esse pletismógrafo, ele possui 2 manguitos, o que está circulado. Esses 2 manguitos são independentes, sendo que um deles ligado ao sensor, onde identifica o batimento, o inchaço, e o outro chama estrangulador, onde ele estanca o fluxo de sangue da cauda do rato. Quando inicia o experimento, você iniciado, ele vai ser estancado até 300 milímetros por mercúrio e começa a esvaziar lentamente. Durante o esvaziamento, quando ocorre o início do batimento ou do inchaço, esse aparelho indica a pressão sistólica e após o término desse inchaço, indica a pressão diastólica. Mas para que a gente possa realizar isso, são necessárias várias etapas, onde o rato, ele deve ser pré-aquecido numa temperatura externa máxima de 42 graus por 30 minutos, e o animal deverá ficar imobilizado através desse contensor apropriado a seu. Para que o animal seja imobilizado, a gente precisa passar por um treinamento de 10 dias. E esse treinamento, é feito da mesma forma como está na figura. A gente treina ele para poder eles ficarem imobilizados, quietinhos. Então, há uma adaptação, no lugar que eles têm que adaptar, no contensor, e eles também têm que adaptar nessa temperatura. No dia que é feita essa avaliação cardiovascular, eles passam um aquecimento de 30 a 42 minutos, porque vai depender da temperatura, do dia. Aí eles vão no pletismógrafo, como já foi mostrado na figura anterior, e o pletismógrafo me dá a pressão sistólica, diastólica, a pressão arterial média e a frequência. Então, só resumindo tudo o que eu falei, então nós temos o grupo C35D, que ele faz as medidas no 35º dia pós-desmame e ele é eutanasiado nesse mesmo dia. O grupo D35D, que as medidas no 35º dia pós-desmame e eutanasiado. O grupo C105D, as medidas são do 35º dia, nos 70 dias e nos 105 dias pós-desmame, são eutanasiados no 105 dias. E o grupo recuperados nutridos, 105D, são medidas no 35º dia, nos 70 dias, nos 105 dias pós-desmame. E são eutanasiados nos 105 dias. Lembrando, gente, que os 4 grupos, eles estão, eles fazem uma alimentação, toda essa gestão começa, na verdade, os ratos, no mesmo dia. Então, é tudo feito assim, certo? Então, aqui temos resultados. Como eu falei, eu não tenho resultados específicos, porque é nesse momento que eu estou fazendo a avaliação, desses resultados, análise estatística. Só que tem alguns resultados que já são bem perceptíveis. Por exemplo, o peso corporal do grupo controle 105 e do grupo recuperados nutridos, a gente vê que nas 5 primeiras semanas, o peso corporal do controle já aumenta a cada semana. Você vê no recuperado desnutrido, nas 5 primeiras semanas que tem uma dieta hipoproteica, já tem uma diminuição no peso. Só que ao longo das semanas que ele faz a recuperação, o peso vai aumentando. Porém, o peso não supera ao controle. E isso acontece na ingestão hídrica e na ingestão alimentar. Que a ingestão hídrica é maior nos controles e como a gente vê, e no recuperado nutrido não é tanto como nos ingestão também acontece isso. E na pletismografia, que a gente pode perceber que
os resultados na pressão sistólica, pressão diastólica, pressão arterial média e batimento, no 35º dia, você vê que os grupos recuperados nutridos, a pressão dele, os batimentos são muito maior. Você vê que a pressão é 138, o descontrole é 117. E lembrando que são o mesmo rato. Eu quis apresentar para vocês o mesmo rato para vocês verem. A 70 dias, você já vê também que o comportamento continua o mesmo, né? Tem o mesmo comportamento. Só que nos 105 dias, a gente já vê que a pressão, os batimentos, a pressão sistólica e diastólica já se assemelham. Só que eu não sei responder ainda para vocês o porquê que acontece isso. Porque a gente ainda está analisando, está vendo os resultados, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica para ver o que acontece, qual que é o comportamento diante disso. E responder nossa grande... Então, gente, esse é um pouquinho do meu projeto que eu quis apresentar para vocês. E essas são as referências bibliográficas. Muito obrigado e boa tarde.